Fala, meu povo! Dia de live importante aqui no Pai Vem Cá. Esse trabalho que já me rendeu assim um monte de amigos, e uma dessas amigas é a Vera. Ela tirou um tempinho na agenda para fazer essa live com a gente. Vamos aguardar ela entrar. Quem for tendo pergunta, vai colocando, tá? É, da última vez, a primeira live que a Vera fez foi comigo, foi aqui no Pai Vem Cá. A primeira live da vida dela foi aqui. E aí foi um pânico, porque eu estava muito, né, eu me preparei muito para a live, estava muito tenso, e Vera não entrava, e ela não entrava, e nada de ela entrar, e eu preocupado. E hoje eu espero que seja um dia mais tranquilo aqui pra gente, tá? Quem for entrando e tiver alguma pergunta, a Vera é psicóloga, psicanalista, então tem muita coisa aí pra gente conversar. Vamos falar um pouquinho de. Aqui a Vera entrou. Deixa eu chamar logo ela para não perdê-la e segura aí que ela tá entrando. Olá, Oi, querido, tudo bem? oi Vera, tudo bem? Eu Tudo tava aqui jóia, e contando você? ao. Tudo ótimo, assim, dentro do possível, do novo normal, né? É verdade. Tem que fazer essa ressalva. Tava aqui contando ao pessoal da nossa agonia na última live, que ficaram momentos ali de tensão, entra, não entra, entra, não entra, mas agora deu tudo certo, graças a Deus. Vera, eu costumo abrir para as pessoas se apresentarem, tá? Mas dessa vez vou fazer um pouquinho diferente para não sei qual é a sua ideia disso, mas só para fazer um breve resumo para quem não conhece. É difícil não conhecer a Vera Iaconelli, principalmente hoje, né? Depois desse boom aí que tivemos. Mas a Vera é psicóloga, doutora em psicologia, psicanalista, diretora, fundadora e diretora do Instituto Gerar, né, que é um importante instituto de psicanálise. Escreveu esse livro aqui, belíssimo, Criar Filhos no Século XXI. Eu falei hoje mais cedo criando filho, mas é criar filhos no século XXI. E colunista da Folha de São Paulo e um monte de milhões de outras coisas que essa mulher se mete a fazer. Todas elas faz muito bem, né? Vera, faltou alguma coisa? Me diz aí. Não, é Mãe de isso aí. quem? Mãe de quem? Como é que tá a sua vida nessa agonia desse coronavírus? Olha, eu tô com as minhas filhas, elas já são jovens, né, de 20, 22, e a gente está se organizando aqui. Eu acho que estamos sobrevivendo bem. Tá, que E bom. A gente aqui também está se reformulando muito. Amanhã é meu aniversário, é o ah, primeiro aniversário que parabéns. eu passo, obrigado. Primeiro aniversário que eu passo nessa condição, né? Fui deixar uma feirinha ali para minha mãe, que acabou de entrar, inclusive, já me emocionou bastante, Claro. porque é mudança total, né, de paradigma, né? Mas vamos lá, Verinha, eu queria começar. Assim, o tema da live, eu coloquei dois temas, na verdade. É como não pirar, né, que é um tema para chamar muita gente, porque engloba muita gente, e a questão do medo, angústia e vulnerabilidade dos pais. E eu queria começar com uma abordagem sua. Como é que você está vendo esse confronto nosso, nós como seres humanos, dessa nova realidade nunca antes vivida por muita gente? Como é que você enxerga o que é que lhe vem primeiro na cabeça com esse confronto de realidade aí? O que é que para Ah, a você é primeira, mais. a primeira coisa que me ocorre é a questão da solidariedade, né? Porque ou a gente faz isso tudo junto ou ninguém vai sobreviver. Mas não pensar só a solidariedade em termos de fique em casa, pensando nos outros, mas também dentro das casas, né? Como é que as famílias estão se organizando para não se estressar, para não sair divorciados e, né,
dessa situação? Como é que a gente pode fazer com que dentro de casa as crianças, finalmente, as crianças e os jovens, entendam a sua função dentro de uma casa e dentro de uma família, né? Que é uma grande oportunidade que essa situação terrível tem nos dado, né? Sim. Eu tenho falado, esses dias eu falei com a diretora da escola que minha filha faz balé. E ela, assim, preocupada porque a maioria dos pais querem distrair as crianças, né, com aulas de balé e futsal que não tem mais e nada tem mais. E como é que a gente faz agora, né? Porque a gente está sendo colocado numa dinâmica de ser professor, de ser meio que animador de torcida e a gente tem que dançar fit dance e ao mesmo tempo a gente se vê colocado numa condição que principalmente a classe média estava muito acostumada a delegar a terceiros, né? Uhum. Isso também é uma coisa muito interessante, porque essa é uma novidade, né, da nossa cultura, dessa geração de pais, que fazer a vida da criança uma verdadeira agenda de executivo, né? Então a criança tem milhões de atividades para o bem do desenvolvimento da criança, que às vezes os pais esquecem e que faz parte, talvez uma das partes mais importantes do desenvolvimento de uma criança, é ela estabelecer uma relação com o vazio, uma relação com o tédio, uma relação com o não fazer, que ela mesma solucione. Então, quando ela, não, ela tendo espaços na agenda dela, ela possa pensar livremente o que ela quer fazer, como ela quer fazer, com quem, né? E se dá para fazer, enfim, criar alguma coisa, sair do vazio, do desespero do vazio e criar alguma coisa. Então, os pais ficam enchendo as agendas das crianças e esquecem que saber brincar sozinho e criar a própria brincadeira a partir do nada ou sustentar o nada é uma das questões mais importantes também. E uma vez que a agenda está esvaziada, ao invés dos pais pensarem, bom, grande oportunidade para ver se as crianças lidam com esse vazio, a tendência dentro de casa, na quarentena, tendo que lavar toda a roupa, fazer tudo, cozinhar, home office, né? Ainda achar que tem que fazer a agenda das crianças. Quando a grande oportunidade é ajudar as crianças a lidarem com o vazio, né? Com os espaços em branco e criarem coisas elas mesmas, né? E uma outra coisa que me ocorre também é que alguns pais agora estão descobrindo os filhos, né? Tem gente Uhum. descobrindo, se dando conta que aquele filho escuta rock, que aquele filho tem determinada Sim. mania porque antes ele não tinha aquele contato direto daquela forma, né? Eu acho que os pais, essa é uma geração muito interessante de pais, né? Porque ao mesmo tempo que eles oferecem muita coisa para os filhos, eles se desvalorizam muito. Muitas vezes eles não se acham importantes o suficiente para ser uma parte significativa da vida do filho, né? Então, eles se substituem por profissionais de várias áreas, né? E às vezes até pelo Interessante. psicólogo, né, que vai escutar a criança, porque o pai acha que se a criança tiver um sintoma tem que correr para alguém escutá-la, né? Então a gente está começando o que acontece? A grande oportunidade que a gente está tendo é de que os pais percebam como a vida pode ser mais simples. Porque a gente tem que entender que esse momento é um momento um empuxo ao consumismo muito grande na nossa cultura. Tudo a gente tem que ter terceirizado, tudo que a gente tem que comprar pronto. Isso é uma coisa capitalista, uma questão do consumo, enfim. E nessa a família também foi entrando numa terceirização, né? Então, na medida em que você tem que ficar em casa, você tem que cozinhar a tua própria comida, cuidar da tua própria casa, inventar suas próprias brincadeiras, as pessoas começam a perceber, nossa, tinha uma Dá família para aqui, fazer. e tinha uma família aqui que eu nem conhecia, né? Os hábitos de cada um, as manias, as brincadeiras, as competências, o que pode descobrir fazendo e que não sabia, né? Então, eu descobri, por exemplo, que eu continuo sendo uma péssima cozinheira, não adianta. Então, Travou. boa da Travou arrumação. sua. Eu Galera, tô te, me tô te ajuda ouvindo aí. Vera, voltou. perfeitamente. Ah, Voltou. é aqui O para seu vídeo mim, estava travado. Desculpa. para mim não travou não, mas é porque está tendo o excesso, né, de uso da internet, né? É, Enfim, a gente vai descobrindo as competências de cada um, os limites, as coisas que não dá para pedir para determinada pessoa e as coisas que tem que pedir. E aí a família vai aparecendo, né? Porque a gente foi perdendo intimidade por excesso de trabalho, por excesso de terceirização das atividades.
por achar que a vida tem que ser um monte de tarefas em série que você vai ticando, né? E Não a é gente vai se isso. descobrindo também, né, nesse processo, Uhum, né? Eu tenho uhum, percebido aqui, dando um depoimento pessoal, que eu falo muito de não usar celular, de equilibrar celular e blá, blá, blá. Falo muito como se isso fosse possível para todos, né? Hoje eu percebo e eu fiz uma autoavaliação nesse quesito, muito importante para mim, que já não dá para não usar o celular o tempo que eu não usava antes. Hoje aham, reformulou tudo. Maria Flor está aqui em casa enquanto eu estou trabalhando. Antigamente, nesse momento do trabalho, ela estaria na escola, então dava para aham, eu usar o celular num ritmo muito mais frenético. E hoje não, hoje eu tenho que usar o celular num ritmo com ela próximo, e ela vê, aham, e ela, né, tem as reclamações, e você começa a entender que é normal não estar também, né? Que é uhum. possível adequar, e que a gente vai ter que se reinventar, se reequilibrar dentro desse caos, né? É, porque a gente está tendo uma experiência muito maluca. A gente vinha falando muito de um bom uso do celular, um bom uso da tela, que ainda não foi conquistado, né? E, no entanto, agora a gente está tendo um excesso de tela, que são as únicas formas da gente se relacionar com o mundo exterior. Então, o que que será esse terceiro momento, né? Será que não sei, a gente pode ficar, começar a usar as telas de um jeito mais legal, a gente pode ficar viciadão em tela, mais ainda, né? Eu não sei, eu estou muito louca para encontrar as pessoas pessoalmente, para ter uma Ah, sala de aula com eu alunos em também. carne e osso, encontrar os meus amigos. Então, eu não sei, talvez a gente mude a nossa relação com a tela, não sei. Mas ela É, mostrou também o lado bacana, a né? utilidade, essa agora nossa, né, por exemplo. Porque ela sempre teve um lado muito bom a tela, né? O problema é que o lado ruim estava superando o lado bom. Hoje, o lado bom, né, da possibilidade de conexão com as pessoas, enfim, se mostrou sensacional, né? O que seria da É, gente agora, nesse momento? se perde muito, né, com a ausência de contato com outro ser humano, né? Porque para as Uhum, crianças e para os adultos, é com outro ser humano que a gente aprende a se conectar com a gente, a se entender como pessoa, a entender o que é que uhum. falta, o que é que sobra, o que é que está precisando melhorar, né? Eu estava no mercado há pouco e as pessoas não se falam, elas se olham meio assim desconfiadas. Eu vi gente rindo de quem tinha máscara, vi gente com máscara rindo de quem não tinha. Então, você começa a gerar outros tipos de relação que são muito mais introspectivas, né? Cada um, muito mais do que antes no seu cada um, né? No seu quadrado, né? Olha, eu acho que o Brasil tem um agravante que a gente está com informações desencontradas, né? Que esse é um problema que eu não sei se em mais algum país aconteceu, né? Mas no Brasil, com certeza, a gente está com uma enorme campanha do Fique em Casa, baseada no fato de que fora do Brasil já se passou por várias etapas e o que deu certo foi isso, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa campanha do Fique em Casa, você tem aí fake news, vozes dissonantes, um monte de papo furado, que vão causando esse encontro no supermercado, onde uma pessoa fala, tá de máscara, hahaha, e o outro fala, nossa, tá sem máscara, hahaha. Ou seja, além de tudo, tem essas informações conflitantes e esse risco Sim, iminente que a gente está tendo a partir de hoje, que as pessoas voltem para a rua, que está acontecendo, sim, sim. né? Então, em qualquer lugar que a gente for, a gente tem que reiterar um Fiz uso isso legal hoje. das telas, por exemplo. Né? Quando você for usar a tela para se informar, seja a televisão, seja o computador, seja o celular, procure fontes decentes e já aproveita para ensinar o seu filho como é que a gente faz para escapar de fake news, como é que a gente acha uma fonte decente, como é que a gente averigua a informação, como é que... Então isso são coisas que a gente também pode fazer com os filhos hoje, tentar mostrar um pouquinho o quão pernicioso pode ser uma fake news, né? O quanto que a gente tem que aprender a usar a tela de um jeito bacana hoje, né? Bom, agora temos tempo para falar com os filhos sobre isso, né? Eu fiz uma postagem esses dias, mais ou menos nesse sentido. Bem, você tinha a grande desculpa de que não poderia ficar com os filhos porque tinha que sair para trabalhar, né? E agora Uhum. acabou a desculpa, né? E aí, você vai fazer o que com isso?
vai pegar e vai continuar arrumando uma outra nova desculpa ou vai meter a cara e encarar isso, né? Então, Otávio, mas sabe, eu acho que o que depende, assim, depende do que você acha que é ficar com os filhos. Se você acha que ficar com os filhos é entretê-lo o tempo todo, assim, ficar o tempo todo dando atenção e não deixar ele se entediar e fazer com que a escola dentro de casa seja idêntica à escola fora, que não é, tem uma perda Não tem como. garantida, né? E que ele não vai entender o que que é uma pandemia, que ele não vai se aborrecer de não poder sair, não vai se frustrar. Se você acha que você tem que dar conta de tudo isso, é insuportável ficar com seu filho. Totalmente insuportável, porque você tem que ser o Uhum. quê para ele, né? É, terapeuta, GO, mãe de santo, sei lá, fazer tudo para que benzer não dá, não dá. Você é pai e mãe tem bastante coisa para fazer, as crianças também têm bastante coisa para fazer, as Sim, crianças têm que sim. aprender a brincar sozinhas, tem os momentos da refeição que eu acho que podem ser super privilegiados, tem aqueles momentos do homeschooling que tem que ficar ali com a criança, que algumas mães estão pirando com isso, mas mães e pais, a gente tem que botar isso. E o resto, a criança tem que brincar, sabe? Do jeitinho dela lá, fazer um zoom com a avó, com o avô, não importa, mas se você se desobriga dessas tarefas que não cabem aos pais, Sim, sim. aí fica menos ruim estar com eles. Mais Mas se você acha. leve, né? Mas, Léo, agora, se você pensar que você tem que ser tudo isso, dá vontade de sair correndo, não dá, é insuportável. Agora, por falar em vontade de sair correndo, eu tenho recebido aqui muitas, mas acho que 90% das queixas e perguntas e divagações aqui pelo Pai Vem Cá sobre como lidar com o medo, mas ninguém fala do medo próprio. Dizem assim, eu falo, meu filho está com medo do coronavírus, eu digo o quê? Eu falo o quê? Se eu tiver medo, eu divido esse medo com ele ou isso vai deixá-lo com mais medo? Os pais, eu noto que têm muita dificuldade de lidar com a própria vulnerabilidade e de Uhum. parecer sempre forte. Né? Eu tive por alguns momentos isso aqui em casa, dei uma virada de chave, mas volta e meia eu percebo isso em mim também, tá? De Uhum. dizer, olha, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que mostrar que tá tudo bem, e criar aquele mundo de conto de fadas, a vida é bela, para meio que enrolar a criança durante esse tempo de caos, né? O que é que você me fala sobre isso aí, Vera? Então, as crianças lidam com medo desde sempre, né? E a gente não é à toa que elas pedem inúmeras vezes para a gente contar as histórias que tem o lobo mau e que tem a madrasta má e tudo bem, porque essas histórias são para arranjar um jeito de lidar com o medo, elaborar o medo e confiar que no fim as coisas dão certo, porque nessas historinhas viveram felizes para sempre é o final dessas histórias, né? Mas ela quer, né? O adolescente, então, ele quer que você ponha o pior filme, cheio de morte, suspense, e ele junta todo mundo, eles amam lidar. Também é uma forma de lidar com medo, né? E fazer aquelas Sim, brincadeiras que são um controlar, né? jogo. Controlar, elaborar, lidar e viver o medo também, né? Então, essa é uma situação onde a gente está com o prato cheio, para ensinar para a criança que o medo é um afeto que existe, que ele é importante porque ajuda a gente a não enfiar o dedo na tomada, né? Ajuda a gente a saber que existem perigos reais que a gente tem que evitar, né? E existindo esse medo que é o alerta daquilo que não pode ser feito porque é perigoso, mas que ele não pode paralisar a gente. Então, o que que a gente faz com medo? É uma boa hora. E aí tem as famílias que são religiosas que vão rezar, tem as crianças que vão fazer um desenho sobre aquilo que elas têm medo. A gente tem livrinhos agora que foram feitos imediatamente, na primeira semana, ilustradores já contaram a história do coronavírus. Tem gente que fez filminho do coronavírus, né? E tudo bem a criança saber que você está sentindo medo, mas desde que não seja um exemplo de paralisação, de desespero, porque o medo não é desespero, né? O medo ele é sempre um afeto proporcional, né? O medo que eu estou tendo, esse saudável, inescapável, ele é proporcional ao acontecimento, ele não é uma coisa estratosférica. Agora, o desespero, ele já coloca a pessoa diante de algo incontrolável, né? De algo que ultrapassa, e a gente não está vivendo isso, a gente está vivendo um perigo real. E a gente sabe o que a Sim, gente tem que fazer: ficar em casa, lavar a mão, se proteger. Pode acontecer coisas? Podem, mas
pode ser até que você seja internado, e pode ser até que a gente morra. Mas, bicho, isso está dado desde o primeiro dia. Isso está dado desde o momento que você sai da sua casa e atravessa a rua. Pode ser que a gente Sim, morra. sim, Eu continuo saindo da minha sim, casa atravessando a rua. Então, essa sim. possibilidade está desde sempre. Não precisa vir a pandemia. A gente corre o risco de Uhum. morrer. Sim, sim. Sempre é. Né? Corre o Agora, risco não, a gente a fatalmente gente vai morrer, mas a gente corre o vai, risco de né? morrer inesperadamente. Sim, então tá. Então, como é que a gente vive com isso? Porque, em função disso, a gente fica deitado na cama e não levanta mais, ou segue a vida? É isso que tem que ensinar as crianças. Olha, o medo é uma coisa que a gente enfrenta. E isso significa coragem. Coragem não é não Tá. ter medo, coragem é encarar o medo. Só fazer uma ressalva, Vera, eu acho que você há de concordar, para as pessoas não lhe interpretarem mal e entender que coragem de enfrentar o corona é continuar saindo e fazendo tudo e trabalhar. Só para a gente fazer essa ressalva aí. Quem Não, puder ficar em casa, exatamente, porque assim, é justamente o que que é enfrentar o corona hoje? É abrir mão de um monte de coisa. É abrir mão de sair de casa, é abrir mão de encontrar os seus pais de idade, é abrir mão de ir para o seu trabalho que você gosta tanto, é abrir mão de estar nas festas com os amigos. É uma privação que implica em muita coragem. Você tem que respirar fundo para abrir mão de tudo isso, entendeu? Então, e esse é o momento de bancar isso. Não necessariamente, por exemplo, o mais difícil para ensinar para as minhas filhas nos primeiros dias o que estava acontecendo, é porque elas são duas jovens saudáveis de 20 e poucos anos que achavam, bom, se eu pegar, tudo bem. Mas até entender que não se trata delas pegarem, mas delas eventualmente pegarem ou não, mas transmitirem para alguém que não pode pegar nesse momento, que não vai ter lugar, leito no hospital para ser tratado, até elas entenderem que não se tratava só dela, do umbigo delas, mas do mundo, foi um sim, exercício sim. enorme de mudança de posição e elas estão tendo que ter muita coragem para ficar em casa, estudando em casa, abrindo mão dos amigos, em nome de um outro que elas nem sabem quem é. Porque Tá aí você uma não sabe para quem boa, você. tá aí Lição uma, de vida. exato, exato, uma boa Sim. oportunidade de aproveitar esse momento para também dividir Se tornar coisas, cidadão, né? ensinar e se tornar cidadão. É. Uhum. Agora, Vera, junto com tudo isso que você falou, também tem algumas pessoas que escolhem negar, né? Ou voluntária ou involuntariamente. Esse escolher negar, escolha no sentido psíquico, né? Você lida como? A gente sacode a pessoa ou entende que é um jeito dela de levar a vida negando, Então, olha, a gente negando tem tudo? hoje uma coisa que tem sido chamada assim, de um negacionismo, né? Porque a negação é uma coisa que todos temos, que é um mecanismo tanto de proteger a gente para não ficar em sobressalto o tempo todo, então a gente finge que não está acontecendo uma coisa terrível, porque se a gente ficar o tempo todo em sobressalto, a gente não vive. Então a gente dá uma tem um primeiro momento de, né, isso não está acontecendo, aí as coisas se realizam na tua cabeça e você parte para ação. Senão seria um sobressalto sem fim, né? Cada barulhinho, cada indício, tem um momento que você economiza ali a tua percepção. Depois a realidade se impõe, e aí os que tiverem mais estofo vão poder olhar para a realidade e encarar o medo e ter uma reação à altura do acontecimento, né? Agora, quando a negação vai se estendendo, aí a pessoa já vai tentando fazer com que a vida se adapte à necessidade dela e não o contrário, né? E vai tentando, às vezes de uma forma bem delirante, às vezes de uma forma cínica, porque me convém pensar assim, então eu vou fingir que não estou vendo o que eu estou vendo. Às vezes porque não consegue ver, porque não tem condição psíquica. Tem várias formas, eu não poria nesse negacionismo o mesmo tipo de gente, eu acho que tem de tudo, né? Tem a pessoa que fala, Tá. eu sei, por exemplo, o quadro perverso é o cara que sabe a coisa e fala, e apesar de saber, ele faz, né? Uhum. Aí você tem o quadro delirante, que seria mais psicótico, a pessoa nem consegue perceber, né? Então a gente tem vários quadros. Agora, o problema, Otávio, é que além do nível pessoal da negação de cada um, a gente está vivendo um momento histórico de negacionismo onde está aparecendo isso como uma trama social, né? Sim, Tanto a gente mundial, né? teve mundial, porque a gente viu na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, até as pessoas caírem a ficha do que estava acontecendo com o nazismo, e que iam sumindo os vizinhos judeus e ciganos e homossexuais, até as pessoas entenderem, teve muita negação, né?
E a gente está vivendo isso um tanto com o coronavírus. Mas como o coronavírus é sim, muito rápido, é de hoje para amanhã, como a gente está vendo as mortes acontecerem ao nosso lado o tempo todo, né? Não está dando muito, não está funcionando muito esse negacionismo, né? sim. E o que funcionar aumenta o número de mortes, né? Isso é um fato também. Quanto mais a gente negar, mais o incêndio toma conta da casa e não dá mais tempo de sair. Basicamente é isso, né? Pois é, e pensando nisso também, eu percebo que, apesar da negação ser uma proteção, também é de uma irresponsabilidade muito grande, né, com os outros, né, consigo mesmo, né? Não dá para Aham, tolerar, não dá para tolerar. uhum. O que me chamou também para te fazer essa pergunta da negação é que algumas mães, né, meu público é composto de mais ou menos 27% de homens e o resto que dá o quê? 73, não sei se fiz a conta correta, de Aham. mulheres, né? Então a maioria, as mulheres são mais engajadas em quase tudo na vida, né? E aí elas trazem muita coisa. Uma dessas coisas é o cara que tem a ver com a paternidade, mas muito, muito propriamente com outro tema, que é o álcool. Algumas dessas mulheres disseram: olha, meu marido continua bebendo o dia inteiro e assistindo TV, não faz nada, e eu estou sozinha fazendo tudo, né? E o álcool me apareceu aí numas 3 ou 4 pessoas e me acendeu um alarme da questão do álcool, que pode vir violência com isso dentro de casa, né? Então, o álcool é uma espécie de instrumento legal, legal no sentido de bacana nesse momento, vale a Olha, pena? a gente tem uma preocupação muito grande mundial, né? Tanto com o uso de drogas, seja álcool, seja maconha, seja remédios para dormir, automedicação, um aumento profundo da violência doméstica, 50% de aumento de violência doméstica no Brasil. A gente tem um aumento de divórcios na China, né? A gente teve um aumento brutal de divórcios no fim. Então, assim, o que que acontece? É por isso que vem a questão da coragem do confinamento, né? Quando você não tem mais nenhum subterfúgio do seu dia a dia, aquelas coisas que te disfarçavam, que você fazia tal coisa, seja a serotonina da ginástica, seja porque você tinha um amante com quem você se divertia e aguentava aquele casamento ruim, seja porque você é workaholic, o trabalho era o seu álcool, seja porque você bebia durante o dia e ninguém percebia, porque você fazia tanta coisa, quando chegava em casa você já estava bem. Tudo isso você teve que se privar. E toda essa privação, ela trouxe para dentro de casa que esses subterfúgios não funcionam mais e os sujeitos estão se encontrando com eles mesmos. E algumas pessoas não estão aguentando. E estão, sim, aumentando seus sintomas e levando para dentro de casa isso, criando atrito dentro de casa, brigas e está tendo consequências ruins. Então, tem o lado A e o lado B, tem as famílias que estão se reorganizando, se reestruturando, aproveitando, aprendendo um monte de coisa, tem as famílias que estão se desorganizando e as pessoas que estão se automedicando e se drogando. Isso é um fato também. E tem gente que vai passar por isso e nem percebeu o que aconteceu direito. Então, o que que a gente está pensando? Essas pessoas precisam de tratamento, precisam ser escutadas. Tem disque denúncia para as mulheres que estão sofrendo violência em casa, tem busca de tratamento online que está sendo oferecido pelos centros de psicanálise e psicologia mais importantes do Brasil. Tem toda uma Sim. força-tarefa da saúde mental e da defensoria pública tentando dar conta desses casos que também, infelizmente, são muitos. O que a gente fala é o seguinte: como está todo mundo em casa, se você ouvir uma gritaria no apartamento do lado, liga para a polícia, porque não dá para Uhum. dizer que você não estava lá e não ouviu, porque estamos todos em casa. Então, Sim, essa é a sim. hora também de ser mais cidadão, né? O Instituto Gerar entra nessa briga como aí? Como é que Ah, o vocês estão Instituto. se colocando? Então, o Daniel Lírio, que é um psicanalista que trabalha comigo no Instituto, que é um colaborador maravilhoso, é um professor, ele propôs o Varandas Terapêuticas, que é um serviço online de atendimento em grupo, que a pessoa tem uma grade semanal com vários encontros e ela entra, ela avisa que quer entrar e ela entra nesses grupos, estão sendo muito lindos esses encontros. Mas existem outros núcleos, tem, eu acho que o CEP tem,
psicanalistas na Praça Roosevelt, CRP, tem um monte de... É só você googar que você acha psicanálise online em tempos de coronavírus, alguma coisa assim, vocês vão encontrar esse serviço, e aí você olha o serviço, vê quem que está oferecendo, currículo, qual a instituição, também não vai Sim, pegar sim. qualquer coisa, né? Faz aquela peneirada e procura ajuda sim. Ninguém vai ficar sozinho por falta de grana, por exemplo, porque esses serviços são gratuitos. Você acha que desse bolo aí, dessa coisa nova que está se reconstruindo, você acha que surgirão famílias com mais demandas ou com mais entrosamento? Qual é o que é que você vislumbra aí, Vera? Eu vejo assim, como se tivesse sido jogada uma enzima numa coisa que já está lá, né? As pessoas já, e aí aquilo vai aparecer, vai proliferar. Então, o que eu tenho ouvido dos meus pacientes, que eu continuo atendendo normalmente meus pacientes online, né? Então eu estava com eles antes, de repente eles passam por essa coisa e a gente vai se ver depois pessoalmente também. E o que que acontece? Às vezes a pessoa se achava super frágil, é colocada nessa provação e descobre recursos insuspeitos que ela não sabia que tinha. Ela Sim, fala, nossa, sim, mas, sim. mas não é que ela adquiriu isso agora, isso destampou algo e uma possibilidade de reconhecimento que ela consegue ser a pessoa mais líder da família, consegue administrar conflitos, de repente se sentiu potente, se viu organizadora, né? Às vezes a pessoa é um CEO de uma Interessante, super né? empresa e aí de repente se vê nessa privação e derrete, a pessoa Pira. derrete, fica. Por quê? Porque tinha alguma coisa ali também antes que essa situação de estresse destampou, né? Então, a gente vai poder fazer duas coisas, né? Na verdade, milhares de coisas, mas resumindo, né? Uma, que é aquela pessoa que descobriu que tem uma potência insuspeita, poder assimilar isso, não só em momentos de guerra, mas poder tomar para si como um valor, né? E outra, que é a pessoa que se viu fragilizada, poder cuidar dessa fragilidade, perceber que atrás da potência no mundo externo tinha uma fragilidade escondida. Ótima Sim, oportunidade, ótima ótimo, oportunidade. com certeza. Eu tive um caso muito próximo aqui exatamente disso. A pessoa Uhum. estava deprimida, diagnosticada com depressão, e esse movimento mexeu com essa pessoa e essa pessoa voltou, não diria ao Uhum. normal, mas voltou a ter uma atividade, não sei se como uma autoproteção, ou se Uhum. como, não sei se é uma reação, né, foi colocada numa condição de ou eu reajo agora ou a coisa vai piorar muito, né? Ó, existem muitos casos, mas uma das coisas que às vezes acontece é que a depressão é uma tentativa do sujeito de olhar para dentro, a partir de um sofrimento que todo mundo reconhece, então ele pode parar e olhar para dentro, e se ele pegar essa oportunidade de trabalhar isso, ela pode, né, dar um salto. Agora, quando acontece um perigo eminente, real, né, uma ameaça, às vezes a pessoa até recolhe o sintoma dela, porque ela tem que reagir ali e, bom, não sabemos como vai ficar depois da quarentena, como é que ela vai recuperar esse sintoma, o que ela vai fazer, o que ela vai poder ter elaborado, né? Mas que é uma Porque, oportunidade muito grande, é. porque virão outras angústias também, né? A gente não pode esquecer disso. Eu fiz um texto ontem, não sei se você leu, até te mandei mais cedo, não sei como é que está seu tempo aí, aproveitando um pouquinho do meu estudo com a psicanálise, né? Eu fiz uma metáfora de que é como se a casa da gente hoje fosse um grande útero, porque afinal estaremos todos aqui Aham. vivendo e esperando o novo nascer, né? E esse nascimento, como diria lá o Otto Henck, né, gera angústia, né? O nascimento vai gerar angústia. E o Uhum. que é que será lá na frente? Quais serão quais são nossas expectativas novas, nossos sonhos novos, metas e medos, né, Uhum. descobertas? Isso tudo vai gerando novas angústias. Eu acho que se preparar nesse momento com um apoio psicológico é fundamental, porque a gente não sabe Uhum. onde é que isso vai dar, né? Sim, é uma corrida, é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Tem que ir respirando devagar e lidando. Tem fim, isso está garantido, Sim, como sim, todas sim. as grandes crises mundiais. Só que a gente vai ter que passar passando. Não tem como fazer Vivendo, encurtar. né? Aliás,
Se a gente encurtar, é pior, porque aí você vai ter alcoolismo, você vai ter as pessoas saindo na rua porque não aguentam ficar sozinhas em casa, ou não aguentam ficar em casa com os outros, né? E essa tentativa de encurtamento é o que de pior pode acontecer, porque aí sim que as coisas se agravam mais. Agora, é legal essa coisa, porque eu até comentei ontem numa outra conversa que eu ouvi uma pessoa falando sobre a quarentena é o puerpério do mundo, né? Lembrando aí que você usou essa metáfora Sim, do útero, porque é um momento onde está todo mundo em casa, como as puérperas ficam, né? É um momento de sim, sim. recolhimento, é um momento de cuidar de si, né? E E amadurecimento, né? se Deus Desculpa, quiser, te né? atrapalhei. Porque, não, imagina, Otávio, se Eu Deus falo do quiser, porque, maturar mesmo, do maturar, aham, né? De aham, você. Porque eu lembro quando Maria Flor nasceu, e foi um momento muito rico do ficar em casa, do dividir algumas tarefas, uhum, do descobrir as vulnerabilidades ali, do uhum. imaginar de como foi, né, na minha infância. Isso tudo mexe muito. E eu acho que a gente está num momento muito rico, né, riquíssimo, uma oportunidade única para repensar, recriar, né, e valorizar mais algumas coisas que a gente talvez não valorizasse tanto, né? Sim, com certeza. Temos a chance, né? Vamos ver se Vera, a gente aproveita. deixa seu recado final aí. Você me pediu e eu vou cumprir que a live fosse um pouquinho mais curta. Seu tempo deve estar uma loucura. Deixa aí Tá meio louco, sim. suas considerações Olha, finais. eu acho assim, se as pessoas não acharem que elas têm que fazer o impossível, que é levar a vida que elas estavam levando antes, elas aproveitarem isso como uma grande lição, se elas virem a relação familiar como uma chance de aprendizado, de convívio, e não de manter o circo sempre funcionando como se tivesse tudo normal, porque não está, né? Alguém usou uma palavra ótima, ressignificar essas relações familiares, né? Inclusive com os Aham. avós que estão isolados, né? Eu acho que vai ter valido alguma pena, né? Porque é uma tragédia, vão morrer muitas pessoas, mas alguma coisa a gente tem que aprender com isso daí, senão vai ser só uma tragédia, né? Pode Aí ter sim vai ser um uma- desastre, né? aí vai ser um desastre. Eu acho que a gente pode tentar crescer um pouquinho com essa história, né? Tá bom, Vera. Brigadão pela presença, pelo seu tempo. Espero ter novas oportunidades, tá? Sempre é muito, movimenta muito aqui a mente das pessoas quando você traz sua luz. Obrigado por tudo. Obrigadão mesmo. Otávio, Boa noite. obrigada. Parabéns pelo seu livro Massa. e Chegou tudo de aí, bom né? para você. Chegou, agradeço, adorei. Massa. Estão os dois aqui, E ó. Irmãos gêmeos, né? eu tô tentando evitar de procurar ele aqui. Eu sei que ele está aqui, mas eu não quero ficar Ah, deixa lá. Eu procurando, que é separei a aqui minha o seu bagunça. porque separei o seu porque eu errei aqui. Mais cedo eu falei criando filhos, é criar filhos. Mas Mas eu enfim, super Vera, agradeço e brigadão. parabéns, viu, por essa Massa. transmissão. Acho que é super importante a influência que você tem sobre as famílias, sobre os pais. Acho muito bacana. Obrigada, Tá viu, bom, querido? Vera. Brigadão, um abraço e se cuida aí, tá? Tá, joia. Até logo. Você também. Fiquem em Beijo. casa! Fiquem em Um casa e se beijo. Tchau, cuidem, tchau. cuidem da mente para não pirar. Beijo.